Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo, querido, a gente vai falar a respeito do seguinte: a blasfêmia e a nossa responsabilidade perante Deus. O que tem a ver, querido? Então não sai daí não, fica comigo até o final, vamos junto. Só antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, né? É rápido e fácil, querido. Não assiste o vídeo sem se inscrever não, ajuda a gente. Clica aí no botão inscrever-me que está aí embaixo e clica também no sininho. Por que clicar no sininho? Porque a cada vídeo novo, a cada postagem nova no nosso canal, você vai ser notificado, vai ser informado e vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Vai ser o primeiro a estar participando das atividades aqui do nosso canal. E por falar no nosso canal, ajuda também a gente a crescer mais. Sempre lembra disso, né, querido? A gente está aqui tentando cumprir o ID de Jesus através da internet para que a gente amplie o alcance de pessoas, né? Porque pela internet a gente consegue alcançar um número maior de pessoas do que no corpo a corpo. Então você pode estar ajudando de várias maneiras. A primeira delas é rápido, fácil, prático, não vai tomar teu tempo, nem gastar dinheiro. Só clicar aí em curtir, escrever um comentário, glória a Deus, aleluia, e compartilhar nessas redes sociais para as pessoas que você conhece. Assim o YouTube já vai indicando, né, os nossos vídeos, o nosso canal, e ele vai colocando níveis acima na hora que as pessoas buscam por algum tema ou alguma palavra específica lá na busca do YouTube e também do Google, né? E outra maneira que você está ajudando o nosso canal, e aí também você pode estar ajudando também o nosso ministério, é indo no primeiro link que está aqui na bio, no primeiro link da descrição do vídeo, ou na bio do YouTube, do Facebook, do Instagram também. Você vai estar acessando esses livros que estão aqui do lado, está aparecendo a capinha deles. São 2 livros que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. O primeiro deles que está aparecendo aí é o Quem se Importa com Deus, que vai ajudar muito. Sabe aqueles questionamentos? Onde estava Deus na hora daquela tragédia, daquela doença, daquela catástrofe, na hora que eu perdi alguém? Será que Deus se importa comigo? Por que Deus permite tanta maldade no mundo? Por que acontece tanta coisa ruim no mundo? Quem se importa com Deus vai ajudar você a ter um mindset, né, a esse respeito. E o Perca Peso Tirando a Trave do Olho ajuda com relação a como a gente enxergar o pecado do outro, como a gente considerar a outra pessoa, como a gente enxergar uns aos outros, né? Então essa questão do uns aos outros, ela com certeza vai ser ajudada lendo esse livro Perca Peso Tirando a Trave do Olho. Então não deixe de adquirir, de presentear, que eu tenho certeza que vai ser bênção demais para a tua vida. Você vai ser abençoado e abençoar outras pessoas ali, tá certo? Então vamos lá, o texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 24. Dando então sequência aí ao nosso estudo versículo a versículo, vamos ler Romanos 2, versículo 24, que diz assim: Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Glória a Deus, né, querido? Então aqui a gente precisa primeiro identificar algumas questões, né, saber, antes da gente falar propriamente da prática ou da aplicação desse texto, né, embora os nossos vídeos aqui a gente não faça muito a aplicação, porque o objetivo não é esse, a gente não está aqui para trazer mensagem, nem a gente está pregando em cima do texto, mas apenas a gente está trazendo à luz o que significa o texto, dando pano de fundo, significado de palavras. A partir dali você pode utilizar na tua pregação, no teu estudo, no teu TSD, num preparo de um estudo da célula. Às vezes você está preparando ali o roteiro da célula e aquele roteiro fala a respeito de determinado tema, está preparando uma aula de uma escola dominical, de uma escola de líderes, enfim. Nosso objetivo é te dar uma base, a partir dali você então constrói. Então a gente não tem muito objetivo de aplicar, mas existem versículos como esse aqui, por exemplo, que trazem um princípio que é bíblico. Lembra? A gente já falou sobre isso em outros vídeos. Se você lembra aí do trava-língua que a gente vem falando em vários vídeos aqui do nosso canal, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, isso mais do que um trava-língua, isso é um princípio de hermenêutica, para a gente entender a palavra de Deus e a gente não falar besteira, como alguns que a gente tem mencionado aí, que muita gente está seguindo e, meu Deus do céu, né? Então, a gente precisa ter coerência bíblica. E se algum texto não está muito claro, muito fácil de entender, ou se você quer ter certeza se você entendeu aquele texto, você vai para outros textos. E nesse vídeo aqui a gente vai ler muito texto bíblico, então se prepara aí para pausar o vídeo, para procurar na Bíblia, pega logo uma caneta, porque a gente vai ler bastante texto bíblico. Sem mais delongas, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa identificar para a gente interpretar esse versículo é o que significa blasfêmia. Às vezes a gente repete, a gente fala muito a respeito disso, mas a gente não sabe exatamente o que significa blasfêmia, né? Existe um versículo que fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada, e a única blasfêmia que não é perdoada, a blasfêmia contra Deus e contra Jesus Cristo, ela até é perdoada, mas contra o Espírito Santo ela não é perdoada. Por quê? A palavra blasfêmia já é uma palavra grega. No grego já exatamente assim, né? Blasfemo. Então essa palavra, ao pé da letra, significa
falar mal ou demonstrar mal a respeito de uma coisa, né? Porque às vezes não é só as tuas expressões, às vezes aquilo que você carrega, que você mostra, evidencia algo que é contrário a Deus, né? Então a blasfêmia ela é relacionada a Deus, então é você falar mal de Deus ou você fazer uma demonstração que vai manchar o nome de Deus, que vai denegrir o nome de Deus. Qualquer coisa que vai sujar o nome de Deus, que vai levar as pessoas a considerar o nome de Deus abaixo daquilo, né, ou totalmente contrário àquilo que a Bíblia diz que o nome de Deus precisa ser levado. Então, na Bíblia, em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde que surgiu a lei como escrita e trazida por Moisés, a blasfêmia sempre foi considerado pecado e sempre foi um pecado muito grave. E a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente falar a respeito do princípio, você vai entender por que Deus leva tão a sério o pecado da blasfêmia. Por que o pecado da blasfêmia ele é considerado por Deus tão a sério? Quando a gente fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada, por quê? Porque você está fazendo com que a obra do Espírito Santo seja negada. Você está denegrindo a imagem do Espírito Santo. E qual a função do Espírito Santo? Qual a obra do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você blasfema contra o Espírito Santo, você está dizendo que a obra do Espírito Santo não é nada, que a obra do Espírito Santo é pequena, que a obra do Espírito Santo é desprezível, e ela é que vai fazer a gente entrar para o céu, porque não tem como entrar no reino de Deus sem arrependimento de pecados. E para que você tenha o arrependimento de pecados, o convencimento pelo Espírito Santo é que vai dar o norte, é que vai dar a direção. Então, quando você blasfema contra o Espírito Santo, você está jogando fora toda essa obra. Como vai haver perdão de pecados sem a obra do Espírito Santo? Impossível. E aí, é óbvio, não tem como entrar no céu sem arrependimento de pecados. Então, quando se fala que a blasfêmia do Espírito Santo ela não é perdoada, é porque ela está jogando fora o teu passaporte de entrada para o céu, que é o arrependimento de pecados, e aí logo depois disso vem o reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor. Você só reconhece Jesus como Senhor da tua vida quando há essa troca de gestão. Antes eu vivia pelo pecado, antes eu era guiado pela carne, e agora eu sou guiado por Jesus Cristo. Se não há um corte ali no meio, se não há um divisor de águas, que identifica o velho homem que eu preciso jogar fora e o novo homem que precisa renascer dentro de mim, não tem como entrar no céu. Então, por isso que a obra do Espírito Santo e a blasfêmia contra essa obra não é perdoada por Deus. Mas vamos ler a respeito da blasfêmia, Levítico capítulo 24, e os versículos são o 15 e o 16. Livro de Levítico, capítulo 24, versículos 15 e 16, eles vão falar assim: dirás aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então repare que aqui já está falando, né, no Antigo Testamento a importância, a seriedade que precisa ser considerada a blasfêmia contra Deus. Vamos lá agora para o Novo Testamento, Marcos capítulo 3, versículos de 20 a 30. Evangelho de Marcos capítulo 3, versículos do 20 ao 30, diz assim: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu. E ainda: é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Ou seja, ao associar aquilo que Jesus estava fazendo, de expulsar demônios, de limpar a casa, de levar pessoas ao arrependimento, de tirar a pessoa que estava aprisionada por demônios, porque o demônio cega, o demônio impede a pessoa de ouvir a voz de Deus. Então, primeiro se expulsa, primeiro se limpa a casa e aí entra com a palavra. São dois passos que precisam caminhar juntos, um não pode estar dissociado do outro, e Jesus fazia isso com maestria, com perfeição. E o que as pessoas estavam fazendo? Acusando Jesus de estar agindo em meio dos demônios, que era
por Beelzebul, pelo maioral de Satanás, que Jesus expulsava os próprios demônios. E Jesus vai explicar, não tem como, Satanás, o interesse dele não é que o demônio saia, mas que permaneça, para impedir a obra do arrependimento que é do Espírito Santo. Então Jesus estava falando que quando a gente age contra essa obra de Jesus, quando a gente impede a obra de Jesus de limpar a casa que eu estou falando, a alma das pessoas, né? O corpo das pessoas de espíritos imundos, quando a gente impede a obra de Jesus, a gente está agindo contra a obra do Espírito Santo e essa obra não é perdoada. Por quê? O que significa blasfêmia? É você demonstrar uma imagem negativa a respeito de Deus, de Cristo ou do Espírito Santo, qualquer uma das pessoas da Trindade. Ou você realmente falar mal, maldizer, né? Você espalhar uma fofoca, uma falsa imagem, né? Você atribuir um conceito negativo a algo que é obra de Deus, né? Então, com isso, você está manchando a imagem de Deus, que a imagem de Deus não é uma imagem de escultura, mas é o nome de Deus, que a gente vai falar daqui a pouquinho exatamente a respeito desse princípio. Vamos ler mais um texto, que é Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Ou seja, fazer esse tipo de brincadeira, achar que o Espírito Santo é uma brincadeira, e levar o Espírito Santo em tom de zombaria, achando que ele não está percebendo, que ele não está vendo nada, é uma forma também de blasfemar contra o Espírito Santo. Lembra que eu falei, não é apenas de palavras, mas de demonstração. Você está manchando uma imagem, você está manchando o nome, você está falando mal daquele nome e você está desprezando o poder, a obra e a ação, seja de Deus, de Cristo ou do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. E a gente precisa entender que essa questão da blasfêmia ela está associada à importância que Deus dá ao nome dele. E isso é um princípio bíblico importantíssimo. Aliás, isso é um alicerce para dezenas de interpretações de textos bíblicos. Então, muitos textos bíblicos você não vai conseguir interpretar com exatidão e perfeição se você não entende esse princípio bíblico. Qual o princípio bíblico que você precisa entender claramente? Que o nome de Deus é mais importante do que uma imagem demonstrada. A imagem que a gente fala de Deus é como se fosse aquilo que serve de base para as pessoas entenderem algo a respeito de Deus. Então, quando você demonstra a Deus através da tua vida, através das tuas ações, boas ações, quando você demonstra a Deus, né, no ajudar o ao outro, no falar a verdade, no ser uma pessoa reta, em ser uma pessoa que se desvia do mal, que se afasta de todo o caminho maligno. Quando você caminha em retidão, você está mostrando uma imagem de Deus. Não uma imagem de escultura, não uma pintura, não uma obra de artífice feito por mãos humanas, mas uma obra de Deus na tua vida. Está evidenciando, as pessoas vão ver. Quando a gente fala de imagem, a gente está falando de um ícone. Lembra do Windows aí? Não tem ícones na tua área de trabalho? Que você clica e ele vai abrir algo que está por trás daquele ícone? Então, aquele ícone não demonstra tudo, mas ele mostra o caminho. Ele faz com que as pessoas, clicando ali, consigam descobrir algo que está por trás daquele ícone ali. Assim somos nós somos esses ícones que as pessoas vão clicar em nós, que as pessoas vão ter acesso em nós, e através daquelas nossas ações, elas vão descortinar todo um mundo a respeito de Deus, a respeito do caráter de Deus,
através dessa imagem que a gente vai demonstrar, que não é obra, não é um cordãozinho, não é uma pulseira, não é um negócio no pulso, não é uma gargantilha, não é uma obra de barro, de madeira, de ferro, de prata, de ouro, né, ou de pedra preciosa, não é algo nada material, mas é uma imagem, né, uma imagem virtual, digamos assim, através da qual as pessoas vão ter o acesso a Deus. Então, o nome de Deus e a maneira como as pessoas vão enxergar o nome de Deus, sem que seja visível, apenas raciocinando em cima de algo que elas estão vendo ali, mas a imagem do nome de Deus é mais importante do que a gente tentar saber como Deus é, a cor do cabelo, a forma de Deus, a altura de Deus, se Deus tinha barba ou não tinha, se o cabelo dele é grande ou não é, sabe, se os olhos dele são claros ou não são, se a pele dele é mais clara ou mais escura. Isso, Deus nunca quis que o ser humano tivesse acesso a esse tipo de coisa. Deus nunca quis isso. Então, para Deus, o mais importante era o nome dele. Isso é um princípio bíblico importantíssimo. Vamos ver alguns textos bíblicos. Existem muitos textos bíblicos. Cada texto bíblico desse, se você tiver uma Bíblia de estudo aí, você vai ver que tem aquelas letrinhas miúdas apontando para vários outros textos. Eu recomendo que você leia. Mas a gente vai ler aqui apenas alguns textos para que a gente consiga trazer essa compreensão e que você, através da Escritura, compreenda a importância que Deus tem no nome acima da imagem. O nome de Deus, a maneira como as pessoas enxergam Deus através do seu nome é mais importante do que qualquer imagem. Você não precisa de imagem, você não precisa de nada na tua camisa, você não precisa de cordão, nem gargantilha, nem pulseira, nem tornozeleira, nem tatuagem. Você não precisa de nada disso. Só precisa evidenciar o nome de Deus. Então vamos lá, primeiro texto, obviamente os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. Livro de Êxodo, dentro dos 10 mandamentos, né, capítulo 20, o versículo 7 vai dizer assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então repare que na própria estrutura da língua hebraica, ao se repetir uma palavra, está se evidenciando e colocando aquilo dali como uma importância máxima. Então, qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo da língua hebraica, quando ela lê qualquer texto que tem palavras que se repetem, seja 2 ou 3 vezes, isso coloca aquela palavra como ponto-chave de interpretação daquele versículo, trazendo assim essa importância máxima ao nome de Deus e a importância que Deus está dando ao seu nome e ao carregar o seu nome. Vamos dar uma lida em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Repare que aqui já vai um pouco mais além. Deus não tomará por inocente. Por quê? Porque Deus tem colocado em toda a Bíblia a importância de você manter o seu caráter moldado ao caráter de Deus, ao caráter de Cristo, através do nome que você carrega e dessa responsabilidade de carregar esse nome. Vamos dar uma lida ainda no Salmo de número 68, versículo 4. Salmo de Davi, de número 68, versículo 4, diz assim: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Então aqui eu não vou entrar nesse mérito muito, né, do significado da palavra Senhor aqui, que também é uma importância muito grande, né? O eu sou na Bíblia, lembra quando Moisés chega diante de Deus e quem que eu vou dizer que está me guiando? Diz apenas o eu sou. E aí Jesus, depois ele vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus está personificando sobre ele todas as características de Deus, dizendo que ele é o próprio Deus. Então, ao falar lá, antes que Abraão existisse, eu sou, ele falou exatamente a expressão que está dita lá através de Moisés, que Deus falou para Moisés. Então, o vocábulo ali é o mesmo, por isso os fariseus ali, saduceus, na hora se espantaram e acharam que Jesus estava blasfemando, porque estava trazendo sobre ele algo que dizia respeito ao próprio Deus. Vamos dar uma lida ainda no Salmo de número 145. Eu vou ler alguns versículos apenas, né? Mas eu recomendo a leitura de todo o Salmo 145, porque ele vai falar muito a respeito do nome de Deus. É um salmo também de Davi. Versículo 1 vai dizer: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Versículo 4 vai dizer: uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos.
Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. O versículo 13 vai falar: o teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. E o versículo 21 fala: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome. Aí repare que ele já coloca aqui santo nome, para todo sempre. Então, o Salmo 145, ele vai falar a respeito das obras, dos feitos, da benignidade, da misericórdia de Deus, associados ao nome de Deus, e que a gente deve levar esse nome de Deus para outras gerações e passar isso para outras gerações. Por quê? Quando eu estou evidenciando que Deus é benigno e eu estou passando isso para outras gerações, que Deus é benigno, que Deus é misericordioso, eu estou passando um nome positivo. Porque quando eu ajo de maneira diferente, eu desobedeço, eu transgrido a lei, eu estou manchando e blasfemando o nome de Deus por minha causa. E aí a gente leu aqui que Deus fala: não tomará por inocente aquele que blasfemar o nome de Deus, aquele que manchar o nome de Deus, ou tomar o nome de Deus em vão, que é a mesma coisa, né? Quando você, através da sua vida, você macula, você mancha o nome de Deus, o caráter de Deus. Porque sempre que você fala do nome de Deus, você está falando do caráter de Deus, das obras de suas mãos, dos seus feitos, que é mais importante do que ter uma imagem visível, né? Uma imagem ali visível de Deus. Mas é aquela imagem virtual a respeito de Deus. E tem ainda Ezequiel, capítulo 36, do 20 ao 22. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, do 20 ao 22, diz assim: em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde foste. Ou seja, as pessoas começaram a falar mal de Deus através daquilo que viam no seu povo, ou no povo que dizia carregar o nome daquele Deus. Então repare a importância. Muita coisa Deus deixou de fazer e muita coisa Deus acabou tomando conta e tomando cuidado para que o nome dele não fosse manchado e para que as pessoas não tivessem uma visão completamente deturpada do próprio Deus. Então Deus fala assim: eu não estou fazendo, não estou agindo, não é por causa de vocês, não é porque vocês são bonzinhos, mas é apenas a respeito do meu nome, porque se dependesse só do que vocês estão fazendo, misericórdia, nem misericórdia eu teria. Então esse princípio bíblico, ele é mais importante. Por que Deus valoriza mais o seu nome, a visão que se tem e a interpretação que se tem ao nome de Deus e como as pessoas projetam Deus a respeito da vida de pessoas? Por que isso é mais importante do que uma imagem de escultura, uma pintura, uma obra de madeira, de barro, de ouro, de prata ou de qualquer outro tipo de metal, uma pulseira, um bracelete, uma gargantilha, um brinco, um cordão? Então, por que para Deus isso é mais importante? Por dois motivos básicos. Primeiro, carregar o nome une caráter da pessoa com o caráter de Deus. Então, quando você carrega o nome, quando você... É aquilo que a gente vem falando sobre essas perguntas que as pessoas fazem. Salvação se perde? Onde que ela quer chegar com isso? Né? Que diferença vai fazer para a tua vida? Carrega o nome de Deus, evidencia na tua vida o caráter de Deus, mostra ao mundo que Deus é correto, que Deus é reto, que Deus não tem pacto com o mal, mostra ao mundo que as coisas que a palavra de Deus diz que são pecado, você carrega isso sobre a tua vida e você se afasta disso, você não cumpre isso porque você entendeu os princípios, porque você entendeu os valores. Viva os valores do reino, viva os valores da palavra, haja contra a tua natureza humana e mostra ao mundo que é possível lutar contra a natureza humana, porque esse é um dos maiores milagres de Deus. Então carregue o nome de Deus e assuma essa responsabilidade por fazer as pessoas enxergarem Deus através de você da forma como a Bíblia demonstra: um Deus benigno, bondoso, misericordioso, um Deus que sustenta, que supre, um Deus que é a nossa bússola, é o nosso norte, é o socorro bem presente na hora da tribulação, é aquele a quem podemos clamar, é o ajudador, é o auxiliador, é o fortalecedor, é o Deus que cura, é o Deus que é a nossa bandeira. Então, quando a gente fala Deus é a nossa bandeira, você está levantando uma bandeira, você está atraindo pessoas para aquela bandeira. Então faça isso com os teus valores, com princípios, com retidão.
desviando-se do mal, fugindo das concupiscências da carne, porque Deus não tem pacto com essas obras da carne, agindo, né, com misericórdia, com amor, tendo mais amor, mas tendo uma vida reta, tendo uma vida de caráter, tendo uma vida ilibada, tendo uma vida que sabe chegar a posições, tendo uma vida de sabedoria, porque Deus ele é a sabedoria. Então, quando você evidencia isso com a tua vida, querido, a salvação ela vai chegar e ninguém tira essa salvação de você. Ninguém vai roubar a salvação de quem caminha em retidão. Ninguém perde a salvação se caminha em retidão, se vive uma vida correta e se não mancha o nome de Deus, se não macula o nome de Deus, se não é pedra de tropeço, se não serve de escândalo e se caminha ali evidenciando e mostrando, olha, Deus ele faz milagre. Olha aquela pessoa, como ela se desvia do mal, como ela não vive pelas concupiscências da carne, como ela não é dirigida pelos olhos. Então, viva a tua vida com retidão. Então, quando Deus coloca que o nome de Deus é mais importante do que a imagem, porque ao carregar o nome de Deus, eu estou conduzindo a minha vida dentro do caráter de Deus, dentro dos princípios e valores trazidos pela palavra. E a segunda coisa é que a imagem substitui a presença, e Deus não quer isso. A presença de Deus ela é mais importante do que simplesmente carregar uma imagem. Já viu pessoas que têm a Bíblia aberta dentro de casa? Já viu essas pessoas, eu estou na época da quaresma, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas e o teu caráter? E carregar a presença de Deus? E viver uma vida que demonstra santidade, que demonstra que você realmente está em contato com Deus, que você tem intimidade, sabe? Uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de entendimento, uma vida de renúncias, uma vida de resiliência. Como que as pessoas estão vendo isso na tua vida e enxergando o poder de Deus através disso na tua vida? Tem alguns textos que vão evidenciar esses dois pontos, de que o nome de Deus é o caráter de Deus na tua vida e que a presença de Deus é mais importante do que apenas mostrar uma imagem. Ter Deus escrito na camisa não é mais importante para Deus do que as pessoas verem Deus através das tuas ações e atitudes. Então vamos ver textos que mostram esses dois motivos pelos quais o nome de Deus é mais importante do que a imagem. Vamos dar uma lida no Salmo de Davi, capítulo 51, versículos de 10 a 12. Salmo de Davi, um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia, para mim, é o Salmo 51, versículos de 10 a 12, vai dizer assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ou seja, que eu consiga colocar na minha vontade o querer fazer a vontade de Deus. Porque o ser humano que habita em mim, é esse que Davi estava falando no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, esse espírito inabalável, esse coração puro. Por quê? Porque eu por mim mesmo não consigo. Eu tenho vontade de pecar, a minha carne me puxa para um monte de tipo de lado. Então cria em mim esse coração inabalável e que esse espírito inabalável seja renovado através de um coração puro. Por que inabalável? Para que não venha se abalar pela vontade da carne. Que eu consiga dizer não para a carne através da minha vida, isso fique evidenciado. Vamos dar mais uma lida ainda no Salmo 95, versículo 2. Salmo de número 95, versículo 2, fala assim: Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Ou seja, Deus não estava ali visível, mas eles entendiam que a ação de graças, com salmos, com cânticos, com expressões de alegria, aquilo evidenciava e aquilo os unia na presença de Deus. O Salmo 95 é um convite para louvar ao Senhor. Vamos dar mais uma lida ainda no Salmo 16, versículo 11. Salmo de número 16, versículo 11, fala assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então as pessoas precisam ver que você dá importância à presença de Deus, que carregar o caráter de Deus, que seguir os caminhos de Deus, seguir os caminhos que Deus aponta, para você é mais importante do que seguir os caminhos do mundo ou carregar qualquer tipo de imagem. Mas as pessoas precisam ver em você, na tua conduta, na tua maneira de chegar a conclusões, nos momentos que você chega a determinados pontos, na maneira como você até resolve questões, conflitos e problemas, as pessoas precisam ver Deus ali na tua vida. Vamos dar mais uma lida ainda no Salmo 140, versículo 13. Salmo de número 140, versículo 13, fala assim: Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença.
Vamos ler mais um salmo só, Salmo 89, versículo 15. Salmo de número 89, versículo 15 fala assim: Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Querido, se você der uma busca aí no Google, com a inteligência artificial agora aí, ele vai te relacionar dezenas de versículos que falam a respeito da presença de Deus. Tá certo? Então a gente precisa entender isso, o princípio bíblico, de que o nome de Deus, o caráter de Deus, é mais importante do que qualquer imagem que a gente carregue. E quando a gente fala imagem aqui, a gente está falando da visão que as pessoas têm de Deus através da nossa vida, e não um desenho, né, uma figura, né, um rosto, uma estátua, uma escultura, né, não através disso, mas da visão que as pessoas têm, como as pessoas enxergam Deus através da tua vida. Segunda coisa que a gente vai observar, voltando lá para Romanos, né, embora a gente não tenha saído, mas apenas está entendendo o que Paulo está querendo questionar ali ao povo judeu, Paulo cita aqui 2 versículos bíblicos. Eu não vou ler, até porque um deles eu já li, e o outro versículo é o Isaías 52, 5. Então, Paulo aqui está citando para os judeus entendiam muito bem o texto de Ezequiel 36, do 20 ao 23, está aqui embaixo, e Isaías 52, 5. Então, Ezequiel 36, do 20 ao 23, e Isaías 52, 5 são citados aqui. Então, Paulo está fazendo uma citação do Antigo Testamento desses 2 textos. Por fim, se você não converter as suas vontades e desejos, vai ficar sempre difícil seguir a Deus e evidenciar o caráter de Deus. E o que acontece quando a gente não luta contra o pecado, e quando a gente não faz como Davi lá no Salmo 51, leia o Salmo 51, querido, umas 10 vezes seguidas, até você absorver, destacar determinadas expressões desse texto. 10 vezes seguidas. Faz esse exercício de ler aquele Salmo 10 vezes seguidas, você vai ver como a cada leitura algumas coisas vão saltando aos teus olhos de maneira diferente do que a leitura anterior. Porque se você não luta contra a tua própria vontade, se você não luta contra a tua própria carne, o nome de Deus vai acabar sendo blasfemado pela tua vida. Então não adianta querer abraçar a frase salvação não se perde e viver uma vida que demonstra um caráter totalmente oposto ao caráter de Deus. E as pessoas acabam tendo raiva de Deus, não querendo saber de Deus por tua causa. Querido, isso é uma responsabilidade muito grande. Vale a pena a gente seguir firme. Eu vou terminar com um texto aqui, que é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do 27 ao 28. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, 27 e 28, diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Ou seja, viva uma vida digna, viva uma vida entendendo e mostrando ao mundo que vale a pena negar as coisas desse mundo, que vale a pena não ser participante dos pecados e dessa vida devassa que esse mundo tenta impregnar, que vale a pena mostrar o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, e que as pessoas vejam através de você, através do teu caráter, da tua vida, Deus veja a importância de seguir, as pessoas vejam, né, a importância de seguir ao Deus que você segue, em que as pessoas se convertam só em olhar o teu caráter, que as pessoas, ao ver você passar, elas sejam instigadas, impulsionadas a querer conhecer o teu Deus. Amém, querido? Espero aí no próximo vídeo, que Deus te abençoe rica e abundantemente.